Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Se você nos assiste de dia, bom dia. Se você nos assiste de noite, boa noite. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. E vamos aí fazer seguimento nos nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos abordar um tema que é um tanto quanto polêmico, né? Sobretudo nos nossos dias. E é um tema difícil, que gera muitas dúvidas, muitas perguntas, uma diferença de entendimento muito grande, teológico, entre muitas igrejas. E o tema é o poder do nome de Jesus. Olha que bonito, né? Todo mundo sabe que o nome de Jesus é poderoso, né? E que não há limites para Jesus, para Deus e para a sua obra. Entretanto, quando nós observamos a igreja dos nossos dias, a impressão que nós temos é que o nome de Jesus tem sido usado como um verdadeiro abracadabra, né? Como uma palavra mágica que tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor a partir daquilo que você fala, desde que na conclusão da sua frase você diga em nome de Jesus. Não é isso que você tem aprendido por aí? Pois é, eu tenho falado bastante sobre isso nas pregações, nos cultos, né? Nunca preguei sobre exatamente esse tema, mas sempre tem alguma coisa que nos leva a refletir sobre isso por causa dos ensinamentos errados. Então hoje nós vamos ver um pouco, em curtas palavras, sobre o que a Bíblia ensina a respeito disso. Para isso nós vamos ver o texto que, entre aspas, né, serviu como base teológica para essas pessoas fazerem suas asseverações. Eu vou dizer para você de onde surgiu isso e qual o real ensinamento da Bíblia Sagrada, né? Conforme nós que somos igreja reformada conseguimos compreender. Você vai tirar aí a sua dúvida, vai saber qual é o nosso posicionamento teológico a respeito desse tema. Mas para isso, eu vou convidar você a fazer duas leituras, e todas as duas estão no Evangelho segundo João, né, e textos que falam justamente sobre crentes utilizando o nome de Jesus, orientados pelo próprio Jesus. O primeiro deles está no capítulo 14 de João, nos versos 12 a 14, que diz assim, palavras de Jesus: em verdade vos digo que aquele que crê, entenda, aquele que crê, CR é com acento circunflexo, não é um crer como condição, né, no infinitivo com R no final, tá? Não é isso não. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E aí olha que bonito que ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. A Bíblia está dizendo isso, né? Está dizendo sim. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versos 21 a 24, diz assim, também palavras de Jesus: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Jesus estava prestes a ser crucificado e estava se despedindo dos discípulos, né, e falando essas palavras para confortá-los, né, e por isso eles estavam tristes. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Na ressurreição, né, de Jesus. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, aparentemente, nós temos aí dois textos bíblicos, né, que falam sobre o poder do nome de Jesus, né, que confere às pessoas o direito de pedir algo a Deus, e esse algo
ser concedido, não é verdade? É assim a Bíblia está dizendo, né? Só que para que a gente não cometa o grave erro de acreditar que tudo que eu falar, se eu falar em nome de Jesus, vai acontecer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o contexto. Tá? A primeira coisa que precisa fazer é entender o contexto. Então vamos lá. Da onde surgiu essa história de que tudo aquilo que eu falar vai acontecer? Não surgiu da Bíblia, isso eu posso garantir para você. Não, a Bíblia não ensina isso e eu vou te mostrar mais para frente o texto e como você chega à conclusão do que de fato a Bíblia Sagrada ensina com relação ao poder que há no nome de Jesus. Mas essa palavra, esse ensinamento, na realidade, ele surge de um livro que foi escrito pela primeira vez no ano de 1976. Olha só, eu que já sou, né, um senhor, um veterano, nasci em 1972. 4 anos depois que eu nasci, um escritor chamado Don Gossett, influenciado por outras questões que eu prefiro não falar agora porque o vídeo não vai comportar, mas na igreja eu posso até abranger um pouco mais esse comentário. Esse homem escreveu um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Esse livro, ele teve diversas tiragens, muitas impressões, e ele praticamente revolucionou o pentecostalismo e o neopentecostalismo no mundo. E no Brasil, então, ele fez assim, ele foi muito abrangente com essa doutrina que se chama confissão positiva. Isso foi um ensinamento que surgiu no Brasil a partir desse livro, mas que não é original desse autor, Don Gossett. Inclusive eu tenho esse livro em PDF, eu posso conceder aí para quem quiser ler. Uma coisa eu garanto para você: todas as vezes que a palavra crer aparece no Evangelho de João, todas as vezes, 100% das vezes, ela aparece muitas vezes, ela está sempre relacionada à salvação. Ela nunca vai estar relacionada a outro assunto que não seja a salvação. Para que a gente entenda, eu vou ler para você ainda mais. Mas para que você entenda o que diz o livro, eu separei para você aqui um trecho dele, que está lá na página 9 do livro de Don Gossett, Há Poder em Suas Palavras. Olha o que ele diz, preste atenção nesse texto. É verdade que se você crê no que está dizendo, você recebe o que diz. Se você diz, não posso pagar minhas contas, por exemplo, você não será capaz de pagar as suas contas, ainda que a palavra de Deus diga que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz isso mesmo. Mas se você mudar a maneira negativa de falar ou pensar, com base na promessa de Deus de dar o suprimento, você receberá o milagre financeiro de que está precisando. Todo esse livro trata de como obter o que se declara. Mas antes de explicar como receber o que se diz, quero dar uma palavra de advertência, diz o autor. Considerando que você recebe o que diz, não diga nunca nada que você não queira receber. Olha que legal, palavras mágicas, palavras que transformam o ambiente. Eu sempre falo na igreja que a doutrina que ensina que as palavras transformam o ambiente não é o Evangelho, não é a Bíblia, é o hinduísmo e o budismo também, tá? E Siddhartha Gautama, né, o mais famoso Buda, eles ensinam sim que as palavras elas têm um poder transformador no ambiente, mas a Bíblia Sagrada não, ela não ensina isso. Então, o que a Bíblia Sagrada ensina? Para que a gente consiga confrontar isso e compreender qual é a real doutrina bíblica, nós temos que ir de preferência no mesmo autor, para você saber qual é o entendimento daquele autor. Nós lemos o Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Né? Então, se você tiver um mesmo texto do autor, um outro texto do mesmo autor que fale sobre o mesmo assunto, é importante para você conseguir compreender o que o autor de fato pensa. Caso você não tenha, você busca outros autores que são contemporâneos, contextuais, que falem que tem a mesma linha de raciocínio. Tá? Isso é só uma dica para você não ser enganado. Então,
A gente tem aqui na Bíblia Sagrada, o mesmo autor João, que escreveu o Evangelho, escreve também 1 João, né? Tudo indica, há consenso de muitos pesquisadores que digam que tenha sido ele. Caso não tenha sido, um autor contextual que vai dizer assim, 1 João capítulo 5, versos 14 ao 16. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Primeiro princípio, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Aí ele continua dizendo, se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Há pecado, né? E Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esses digo que não rogue. Então preste atenção. O que João está dizendo aqui? O mesmo João que falou que você pode pedir em nome de Jesus. Ele está abrindo um parênteses aqui na sua epístola, dizendo o seguinte, olha, você tem que pedir segundo a vontade de Deus. Pedir em nome de Jesus tem que pedir segundo a vontade de Deus para que seja atendido. Agora deixa eu abrir um outro parênteses. Lembra que o autor do livro está dizendo que se a palavra de Deus diz que é assim, mas se você acreditar de outra forma, a coisa não vai acontecer porque você acredita. Então a tua fé tem mais, a tua crença, não vou nem chamar isso de fé, a tua crença, a tua forma de acreditar, ela tem mais poder do que a palavra de Deus, né? Essa é a conclusão que o autor do livro nos faz chegar. Então, nós não podemos compreender o texto sagrado dessa maneira. Por quê? Porque Deus não vai se submeter à nossa vontade só porque nós temos aquela fé tamanha a ponto de transportar os montes. Nós temos que pedir segundo a palavra de Deus. Então, aqui conclusão que nós chegamos quando temos esse confronto do livro de Confissão Positiva A Poder em Suas Palavras com a Bíblia Sagrada. Nós podemos aqui chegar a 3 breves conclusões. E a primeira delas é: Deus não irá conceder nenhum pedido que não esteja alinhado à sua vontade. Quem de nós já não passou pela frustração de orar por alguém enfermo e esse alguém morrer? Por que morreu? Porque Deus quis. Ainda que a tua oração, e a Bíblia diz que a oração do justo, a súplica do justo, pode muito em seus efeitos, não é? Diz. Ainda assim, se a vontade de Deus não for curar, ele não vai curar. Se a vontade de Deus não for levar, ele vai deixar aqui. Então você não pode acreditar que você tem tanto poder a ponto de transformar o universo. Você não tem esse poder. Se isso frustrou você, me desculpe, mas a Bíblia não ensina isso. Segunda conclusão: falar com Deus em nome de Jesus significa falar aquilo que Jesus falaria. É como se você tivesse uma procuração. Por exemplo, eu estou aqui trazendo para você esse estudo, né? O responsável pelo estudo da igreja é o pastor, na nossa igreja, reverendo Alcion. Ele é o responsável pelo estudo. Então, quando ele fala para mim assim, Fábio, eu quero que você traga um estudo, eu preciso ter o cuidado de ensinar aquilo que ele ensinaria se estivesse aqui. Se fosse ele que estivesse gravando esse vídeo sobre esse tema, ele estaria falando o quê? Então eu tenho que saber falar em nome do pastor que me autorizou a falar. Não adianta eu chegar aqui e pegar, olha só, a partir de agora nós vamos mudar uma realidade aqui, tá? A igreja presbiteriana de Campo Grande, ela vai passar a ser independente, ela vai mudar de nome, ela vai mudar de cor, agora ela não vai mais ser verde, ela vai ser amarela, ela vai ser azul, e eu falo isso em nome do pastor, em nome do conselho. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o conselho, o pastor, não me autorizaram a fazer isso. Eles me autorizaram a trazer um estudo bíblico, então eu preciso, na minha concepção, dentro dessa minha liberdade, eu tenho que ter um mínimo de fidelidade para fazer aquilo que a minha liderança faria. Então, da mesma forma, é o nome de Jesus. Falar em nome de Jesus não é falar o que eu quero e mandar Jesus assinar embaixo. Não, é falar aquilo que Jesus falaria, pedir ao Pai aquilo que Jesus pediria. Por isso que ele falou assim, se teu irmão pecar para a morte, pede a Deus vida. Por quê? Porque era isso que Jesus faria. E foi isso que ele fez enquanto esteve aqui.
E por fim, a última conclusão é que crente não toma posse de nada, crente não determina nada no mundo espiritual. Crente se submete à vontade de Deus, porque Ele que é dono de tudo, e eu não posso sair tomando posse daquilo que não é meu. Eu posso receber de Deus aquilo que Ele me dá, no máximo, e agradecer. Mas eu não posso querer mudar aquilo que não me foi confiado. Na boca de Deus a palavra tem poder. Lembra lá em Gênesis? Disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Haja firmamento e houve firmamento. Separa as águas e vai para cima e água para baixo, e aconteceu. Mas eu não tenho esse poder, lamentavelmente. O poder que eu tenho é o poder de obediência. É só isso que a gente pode fazer. Então, se você é cristão e você pretende levar a Bíblia a sério, eu vou te dar um conselho. Para de acreditar que a tua palavra ela tem o poder de transformar, porque você vai ficar frustrado a vida inteira esperando uma promessa que Deus não fez se cumprir, porque você acredita de verdade que aquilo que você entendeu como sendo uma promessa de Deus, ainda que a Bíblia não tenha ensinado, vai ser uma promessa de Deus e vai se cumprir, e esse dia vai chegar porque você determina, você crê, você confessa e vai. Não vai. Só vai se for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, vai. Se a tua vontade estiver alinhada com a de Deus, você pode ficar tranquilo. Se aquilo que você está pedindo, Jesus pediria em teu lugar, fique tranquilo, que Deus vai te abençoar. Do contrário, não faça isso, porque você pode acabar ferindo seu coração, se desapontando com o Evangelho sem necessidade. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.